nós queremos agradecer, né, o esforço que o Conselho, né, tem feito para conduzir os trabalhos da igreja nesses tempos, né, difíceis. O auxílio, né, da nossa junta, né, diaconal. Os irmãos que estão aí na sonoplastia, né, todo esse processo, né, de gravação que faz parte aí do novo, né, normal. Desde março que estamos nesse processo. Agradecer os grupos que tem aqui semanalmente também, nos conduzido nos cânticos de louvor e adoração à igreja, louvor e adoração a Deus. Agradecer a membresia da igreja, aqueles que têm orado, que têm também exercido a graça, né, da contribuição. Isso tem sido importante para a manutenção, né, dos trabalhos. E agora aumenta a responsabilidade, entre aspas, sobre os nossos ombros, com o plano de plantação da igreja presbiteriana, né, no bairro, né, Niterói. Então, pelos olhos, né, da fé, é que nós, mesmo nesses dias difíceis, idealizamos a plantação na certeza de que iremos, né, passar, né, por essa noite, né, por essa tempestade. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Também aqueles que estão desejosos de formalizar o ingresso conosco, também já de antemão queremos agradecer, e aqueles que estão aí nos acompanhando, que assim estão também apoiando, né, o nosso trabalho. Meus irmãos, nós estamos realizando uma série, né, de mensagens a respeito, né, do seguinte tema: precisamos, né, viver o já com vistas ao ainda não. Essa temática ela é relevante, né, porque traz esclarecimento e instrução a respeito, né, da que Deus já fez, da nossa situação em Cristo. Também traz equilíbrio, podemos permanecer com os pés, né, no chão, e ao mesmo tempo traz maturidade, traz uma esperançosa expectativa quanto ao futuro. Lemos na primeira epístola de João, no capítulo 3, né, no versículo, né, de número 2. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Aqui, nessa primeira parte, ele já ressalta o já. Na sequência, o apóstolo João acentua: e ainda não se manifestou o que havemos, né, de ser. Então, temos aqui na segunda parte o ainda não. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Esta dialética do já, ainda não, é importante e declara a nossa situação, a nossa condição. Ou seja, um cristão é alguém que vive os desafios dessa tensão. Já é filho de Deus, mas ainda não é tudo o que um dia virá a ser. Por causa disso, às vezes, o apóstolo Paulo escreve acerca da morada
presente, né, do Espírito Santo em nós, numa linguagem alegre e triunfante, enquanto que outras vezes ele fala com um certo pessimismo acerca da realidade. Ele fala, né, do cristão gemendo intimamente, anelando, né, por dias melhores, pois ele já não aguenta mais tanta angústia, né, tribulação e sofrimento, né? Por isso ele fala que não só a criação não humana geme, as florestas estão gemendo, os rios, os mares, a criação não humana geme. E não somente ela, escreve o apóstolo Paulo, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou a libertação do nosso corpo, que ocorrerá com o nosso corpo ressurreto, por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, né, Jesus Cristo. Eis o que dizem as Escrituras: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos, né, para sempre com o Senhor. É o que o apóstolo João realça aqui no texto que nós acabamos de ler, o contraste entre o que somos agora, o já, e o que devemos ser, o ainda não. Por isso que os teólogos chamam de tensão, é a tensão entre o já e o ainda não. Esta tensão é pertinente porque nos ajuda a entender, dentre outras lições, dentre outras coisas, nós vamos destacar algumas. Mencionei na celebração agora de manhã, hoje de manhã, e vou só fazer aqui uma recapitulação, para que aquele que participou possa trazer à memória esses ensinamentos. E aqueles que não estão inteirados possam entender e compreender e acompanhar. Primeiro, esta tensão nos ajuda a entender o papel do sofrimento na vida, né, daquele que teme a Deus. O papel do sofrimento, né, na vida, né, dos cristãos. Por exemplo, né, por que sofre o justo? Uma resposta a esta questão é que o sofrimento é uma manifestação concreta do ainda não, ou seja, o sofrimento ainda acontece na nossa vida porque ainda não foram eliminados todos os resquícios do pecado. Ainda não entramos, né, no estado, né, de glorificação. O que aconteceu foi o seguinte, meus irmãos. Quando fomos alcançados pela graça salvadora, começou aí o processo de santificação. É aquela atração, apetite para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Nem sempre nós conseguimos, infelizmente. Mas não há festa, celebração. O travesseiro, só chicote. Porque agora a nossa satisfação é agradar a Deus. Tanto que entoamos o cântico, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, graças a semente de Deus em nós. Então, aí começa o processo de santificação. Ao final, né, da santificação, aí uma outra etapa, que é exatamente, começa o estado, né, de glorificação, algo que irá ocorrer na vida
na vida, né, continuada. Não sem razão, para não ser vencido pelo pessimismo e pela crise existencial, o apóstolo Paulo levou em conta esse princípio, ou seja, ele conectou que o sofrimento presente com o ainda não, a saber, a glória futura. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não podemos perder isso de vista. Claro que aqui é ênfase minha. Porque para mim, escreve o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 17 e 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, por ocasião dessa pandemia, ênfase minha, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, no oceano da perfeita felicidade celestial. Jonathan Edwards, um puritano do passado, ele pregou um sermão considerado o sermão do século, pecadores nas mãos de um Deus irado. À noite, numa congregação muito simples, um púlpitozinho de madeira, uma velhinha de lado, ele começou a ler, e aí Deus abriu os céus, e ocorreu um grande reavivamento nos Estados Unidos, após o seu portentoso sermão. E ele ao escrever sobre o assunto, ele disse o seguinte, abre aspas, a glória do santo nas alturas será proporcional à iminência em santidade e boas obras neste mundo. E paciência no sofrimento é uma das maiores boas obras. Cristo recompensará a todos. Todos serão perfeitamente felizes. Cada um estará perfeitamente satisfeito. Isso é parte do que o apóstolo Paulo quer dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Abre aspas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então é saudável pensar nas coisas lá do alto. Está escrito, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo está, à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, se nós não pensarmos agora, diante de tudo que está acontecendo, nas coisas lá do alto, a situação é complicada, desanimadora. Esta tensão entre o já e o ainda não nos traz uma outra lição, a saber, em segundo lugar, a igreja, não obstante ser uma comunidade de pessoas que foram redimidas por Cristo, são também pessoas imperfeitas, pecadoras. Logo, não se deve perder de vista nem a novidade, nem a imperfeição. O povo de Deus ainda é imperfeito, tanto que para alguém ser membro da igreja é pré-requisito reconhecer que é pecador. Em realidade, para o cristão ser cristão, ele precisa admitir, ele precisa confessar que ele é um miserável pecador digno do inferno, senão ele vai ter extrema dificuldade. Ele vai até morrer, mas ele não vai entender. E não vai ser bom no que diz respeito à sua alegria indizível, se ele não compreender, não ter essa compreensão a respeito da convicção de pecado, da depravação total do homem. O pecado afetou o homem desde o fio de cabelo aqui da cabeça até a unha do pé. Se ele não alcançar essa compreensão, ele não entenderá as doutrinas da graça.
Por essa razão podemos afirmar que a igreja cristã é uma das poucas organizações do mundo que exige um reconhecimento público como condição de entrada. Então, num certo sentido, a igreja tem menos hipócritas do que qualquer outra instituição, porque, por definição, é um refúgio para os pecadores. Esse para o renomado teólogo da igreja, ao escrever sobre o assunto, disse, está aqui entre aspas, se a igreja afirmasse ser uma entidade composta de pessoas perfeitas, sua reivindicação seria então hipócrita. Mas ela não faz isso. A primeira coisa que nós fizemos aqui hoje foi exatamente dizer, gente, vamos parar, vamos admitir e reconhecer os nossos pecados. A Bíblia afirma, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora não, por causa da pandemia, de todo esse processo, nós somos mais objetivos, e não temos realizado liturgias mais elaboradas, mas os irmãos são testemunhas de que todo culto público, via de regra, nós temos um momento de contrição, é um reconhecimento público, às vezes um dia de festa solene, e estamos admitindo e reconhecendo a nossa condição, a nossa pequenez, e clamamos a Deus por graça e por misericórdia. Então não existe calúnia na acusação de que a igreja está cheia de pecadores. Em razão disso, os cristãos deveriam lidar um com o outro com mais paciência, benignidade e longanimidade. Além disso, parece-me que está aí na projeção, qualquer correção que deva ser feita, segundo as Escrituras, deveria acontecer no espírito de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Mansidão, meus irmãos, é um fruto do Espírito, mas é interessante que a palavra no grego para mansidão é prautes, era uma palavra usada para potro, uma outra linguagem, cavalo. Então a pessoa, o amansador ia lá amansar o cavalo, era assim que a gente chamava lá na roça. O seu Jorge era um profissional que fazia isso. Ele era vaqueiro, final de semana, feriado, para aumentar ali a sua renda, ele era conhecido em todo o município como alguém que amansava o burro, o cavalo, enfim. E ganhava um dinheirinho ali. E por sinal está muito bem. Tive a oportunidade de retornar à Bahia. Quem eu reencontrei lá, aquele que era para nós o herói. Não era Maradona, Neymar, ninguém, era Jorge, o vaqueiro herói da criançada lá na roça. Porque ele pegava um cavalo bravo, ou um cavalo brabo, como a gente chamava, e entregava para o dono mansinho. Agora você pode ir à rua, à feira, à cidade, fazer as suas compras, você pode cuidar do gado, o cavalo está aí, devidamente amansado. É a palavra no grego para mansidão. É uma pessoa trabalhada pela graça, uma pessoa amansada pela pessoa do Espírito Santo. Então cuide-se, porém, com mansidão, cuide-se, porém, cada um para que também não seja também tentado, ou para que não caia no mesmo erro. É assim que devemos agir e proceder. Então, quando alguém perguntar o que devemos fazer quando uma pessoa for surpreendida em alguma falta, a resposta está em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vocês, que são espirituais, procure estender a mão, restaurar o irmão, a irmã, que se deixou levar, vencer, influenciar e que está fora dos trilhos. Não sem motivo, Tiago fala sobre a importância de restabelecer os desviados. Abre aspas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, algum de vocês, escreve Tiago, se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida da pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, não os seus, mas da pessoa que foi resgatada, da pessoa que foi restaurada.
Então, o que fazer? Vocês que sois espirituais, deverão envidar esforço para recuperá-lo. Como? Com espírito de brandura, de humildade, de mansidão. Eis o que dizem as Escrituras. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Coopere com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso implica não desistir de ninguém por causa de uma decepção, de uma falha, de um erro. Esta tensão entre o já e ainda não, em terceiro lugar, deve ser um incentivo para um viver cristão responsável. Sem dúvida, a nossa libertação do pecado, ela é decisiva e irrevogável, mas ainda não é final e perfeita. O pecado, infelizmente, ainda habita dentro, de nós. Está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 15 e 17. Abre aspas. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo, de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, que habita em mim. Por isso que o ser humano, segundo os puritanos, é uma bomba. O ser humano ele é um risco muito grande para o reino, de Deus. O mal, portanto, está presente em cada um de nós. Em suma, a carne, não estou falando dessa carne não, tem gente que procura judiar a carne, porque a Bíblia fala que a carne é a nossa inimiga, não tem nada a ver com essa carne aqui, você tem que cuidar bem do seu corpo, que por sinal é templo do Espírito Santo. Mas a carne, que é uma lei interna de fracasso, que nós herdamos com a queda de nossos pais. Vocês se lembram o que Davi disse no Salmo 51? Ele disse, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então essa lei interna de fracasso é um problema diário de nossas almas. Então ainda não somos perfeitos. Porém a nossa imperfeição não nos dá uma desculpa para viver irresponsavelmente. Nem implica que devemos renunciar a tentar fazer o que agrada a Deus. Como o apóstolo Paulo nos ensina a viver? Que devemos viver livres, viver do jeito que o diabo gosta, aderir à questão da graça barata, graça sem custo, sem disciplina, sem compromisso, sem uma identidade, comprometida com Cristo. Absolutamente. John Piper, ao escrever sobre o assunto, ele disse o seguinte: lute para se tornar na prática o que você é em Cristo. Lemos em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então agora nós temos condições, não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, temos condições de sair, vencedores. Gálatas 5:24 acentua, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então a ordem é, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Já estamos decididamente e irrevogavelmente salvos. Mas ainda não. Logo não podemos relaxar na nossa maneira de viver. Até porque, presta atenção, até porque somente aqueles que estão sendo cristificados é que podem alegar a certeza da salvação. Ao escrever sobre o assunto, o reverendo Wendell ponderou, está aqui entre aspas, quando usamos a conhecida expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, não podemos nos esquecer de que a doutrina da perseverança não sugere que o indivíduo leve qualquer tipo de vida. Vou levar qualquer tipo de vida, já sou membro lá da igreja presbiteriana da SEAB.
cumprir a cartilha, vou pegar meu diploma de salvação, um abraço. Quem te deu o diploma de salvação? A vida do eleito justificado, a vida do eleito justificado e perseverante, é uma vida que luta contra o pecado e que renuncia a todos os prazeres que desobedecem a Deus. Um outro teólogo reformado, Michael Horton, seguindo essa mesma linha de raciocínio, disse, está aqui entre aspas, alguns que creem que os cristãos estão eternamente seguros, dão à sua doutrina o slogan, uma vez salvo, sempre salvo. Mas esse slogan é muito ilusório. O slogan sugere que uma vez que as pessoas fazem uma decisão por Cristo, elas podem então sair, levar a vida do seu próprio jeito, totalmente confiantes de que não importa o que façam ou que vivam, estão salvas e seguras de toda a preocupação. E a nossa geração ainda diz, desaforada, ainda diz algo, desaforada ainda diz algo mais forte, diz assim, e você não tem nada a ver com a minha vida. Você ouviu isso em algum lugar, não já? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O slogan sugere, diz aqui o teólogo, que uma vez que as pessoas fazem uma decisão por Cristo, elas podem então sair e levar uma vida do próprio jeito, totalmente confiante, tal. Isso simplesmente não é bíblico, escreve o autor. Então, quando falamos de uma vez salvo, sempre salvo, não estamos levando em conta toda a extensão da salvação. Fomos salvos, justificados. Estamos sendo salvos, santificados. E um dia seremos salvos, glorificados. Ninguém pode alegar ter sido salvo, justificado, a não ser que esteja sendo santificado. Jesus Cristo é Salvador, mas Ele é Senhor. Não aparece na Bíblia Jesus é Salvador. Toda vez que aparece na Bíblia, está ali no contexto anterior, posterior, está por ali a palavra Senhor. Porque Ele é mediador, Salvador e Senhor. Então, se Ele é o Senhor da nossa vida, isso tem as suas implicações. Quem é que manda? Quem é o dono? Nós somos você é o dono do próprio nariz? Ou é Ele que governa? Portanto, não podemos ter certeza da salvação, a menos que vivamos nesta vida presente, obedecendo a Deus. Conforme eu falei, somente aqueles que estão sendo cristificados é que podem alegar a certeza da salvação. Esta tensão entre o já. Mas é membro da igreja. É membro da igreja. Mas não podemos perder de vista que é possível. Muitos estão na igreja. Mas não são da igreja. Essa tensão entre o já e o ainda não, também nos ensina, em último lugar, dentro da nossa devocional mensagem de hoje, que o já somos deve nos fazer gratos e prontos a servir a Deus, movidos pela satisfação, pela visão, pela gratidão, constrangidos pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, não há aqui uma corrente, um cabresto, não é por uma questão de religião, é pelo fato de você servir a Jesus de Nazaré, e movido pela gratidão, você objetiva agora e está disposto a servir a Deus na sua geração. Já recebemos tanto. O reverendo Clóvis uma vez disse no nosso acampamento, acertadamente, que Deus investiu tudo em nós. Devemos então nos desenvolver e melhorar cada dia mais, por causa do que Deus já fez por nós e em nós. Lemos em Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O tempo do verbo grego para abençoar, nos tem abençoado, indica uma ação completa e terminada. É o chamado auristo, que não existe na nossa conjugação, na nossa gramática. Seria o equivalente ao pretérito perfeito, assim uma sombra. Então seria eu abençoei, tu abençoaste, ele abençoou. Então o negócio é perfeito. Foi algo que foi para valer. Não foi, como diz em inglês, é more or less, mais ou menos. Então ele nos abençoou. Então a melhor tradução seria: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, a saber, a bênção da eleição, da redenção, da justificação, da adoção, da reconciliação, da santificação, da glorificação, da imortalidade. Algumas dessas bênçãos, depois do novo nascimento, já usufruímos. Como, por exemplo, a redenção. Está escrito em Efésios 1,7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Outra bênção, a justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, já temos o selo, o penhor, a unção do Espírito Santo. Virou um chavão. Todo mundo falava um tempo atrás de unção, sem saber o que era unção. Às vezes unção é a pessoa que está num dia muito, tá bem, né? E começa, aí pula, ele amanheceu já cantando. Ele está varrendo a casa e já está cantando. Lavando o prato e está cantando. Tem dia que não. Então aí às vezes confundimos unção exatamente naquele dia que você está muito bem inspirado, né? Mas unção na verdade, meus irmãos, é uma capacitação que o Espírito, que o crente recebe. Lá em Efésios capítulo 1 ele diz, nós os que esperamos em Cristo, depois ele acrescenta, em capítulo 1 versículo 12, em quem também vós, numa outra tradução, em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, vocês foram selados. Selados. Era um selo que se aplicava à época. Assim como hoje um fazendeiro coloca num animal ali o selo dele, aquele boi ali é do M, é do Mateus. Aquele cavalo ali de raça é do Davi, está lá o D. Então está ali cravado que é propriedade de fulano, de ciclano e beltrano. Era isso o selo. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho, tendo nele também que fostes selados. Vocês receberam um selo do Espírito Santo, o qual é o penhor, garantia. Penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O hino 270 nos faz esse desafio. Morri na cruz por ti. Que fazes? Fazes tu por mim. Cristo morreu e com sua morte vicária, substitutiva, assegurou para nós todas as bênçãos. Meus irmãos, John Pipe, ele descortina para nós essa ideia. A gente está chegando ao final, presta atenção. Ele diz o seguinte: um dos motivos pelos quais nós não somos tão centrados em Cristo como deveríamos estar, é que ainda não reconhecemos que tudo foi comprado pela morte de Cristo por nós. Simplesmente aceitamos a vida, o fôlego, a saúde e os amigos como coisa normal. Achamos que tudo é nosso por direito. Mas o fato é que não é nosso por direito. Somos criaturas.
E nosso Criador não é constrangido ou obrigado a nos dar nada. Nem vida, nem saúde, nem nada. Tudo o que merecemos dele é condenação. Portanto, todo fôlego que tomamos, toda vez que o nosso coração bate, todo dia que o sol surge, todo momento que enxergamos, que vemos, com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, falamos com nossa boca, ou caminhamos com as nossas pernas, é uma dádiva gratuita e imerecida a pecadores que merecem apenas serem condenados. Fecha aspas. Portanto, todas as coisas boas e toda coisa ruim que mudou para o bem foram obtidas para nós pela cruz de Cristo. Por isso, somente o Senhor, e tão somente o Senhor, merece todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, movidos pela gratidão, servimos a Deus. Devemos servir a Deus na nossa geração. Meus irmãos, nós somos bem-aventurados. E não é difícil provar isso não, porque tanta gente sendo ceifada e dizimada. Milhões de pessoas nos últimos meses, por causa da Covid-19. Estamos avançando para chegar a 400 mil pessoas no Brasil. Crianças, jovens, adolescentes, mães, pais, adultos. E Deus tem nos conservado com vida. Então, eu penso que devemos reagir com gratidão e com disposição para fazer muito mais em favor da causa. Porque não é por acaso que Ele tem preservado você, que tem preservado até aqui a nossa vida. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: toda nossa vida deve ser vivida à luz da tensão entre o que já somos em Cristo e que um dia esperamos ser. Olhamos no passado com gratidão para a obra concluída e a vitória decisiva de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo olhamos para o futuro com ansiosa antecipação da segunda vinda de Cristo, orando o exemplo de nossos pais, que em toda oração, todo culto, celebração, eles oravam: Maranata, amém, vem, Senhor Jesus. Quando instauraremos a fase final de seu reino glorioso e traremos à plenitude a obra que Ele começou em nós, no oceano da perfeita felicidade celestial. Que assim seja, em o nome de Jesus, com Jesus e para Jesus, amém. José Antônio, aqueles que estão nos dando a honra da visita nesta noite, na pessoa do seu Elias, irmão querido, que está aqui com sua esposa, nos visitando, e assim queremos agradecer a todos. Meus irmãos, nós vamos orar. Terça-feira nós estamos aqui. É diferente, porque a gente evita aglomeração, orar em grupo, mas a gente ressalta os assuntos, pede fulano para orar, cicrano, os irmãos que estão lá no aplicativo em casa, e tem sido possível e abençoador. Então, se você tiver condições, está convidado a estar aqui conosco, agradecendo a Deus pelos livramentos, orando pelos enfermos, pelos doentes, pela família, pela situação do município, do estado, do país, enfim. A Bíblia diz que devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. O Senhor Jesus disse que não podemos desanimar e esmorecer. E isso 7h30 da noite ou às 19h30. E quinta-feira temos a live, também no mesmo horário, 19h30, e domingo,
às 10 horas da manhã. Dois irmãos perguntaram hoje, né, sobre o trabalho de domingo. Domingo, às 10 horas, tem sido assim desde março. Facultamos já a participação também dos interessados, embora transmitindo. Exceto no segundo domingo, por causa daquele grupo de risco, tá? Mas os demais domingos, mesmo assim, no segundo domingo, nós também realizamos uma programação 9, depois outra às 10 horas, para que todo mundo possa ser, né, contemplado, e à noite, às 19 horas e 30 minutos. Ô, Léo, tocar o tríplice também, por favor, e nós vamos então orar a Deus nesse momento. Oremos, meus irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nós, a nossa limitação, pequenez, queremos, nesse momento, rogar ao Senhor para que o Senhor possa aplicar melhor essa ideia, essa mensagem, a respeito, ó Deus, do já e do ainda não, né, na nossa vida. Mas já é certo, ó Deus, não temos nenhuma dúvida quanto a isso, que pela Tua extraordinária misericórdia, um dia, né, fomos alcançados, ó Deus, pela Tua graça salvadora. Ou um programa de rádio, de televisão, ou um folheto, lendo a Bíblia, ou participando de uma programação da igreja, ou graças à orientação de um amigo, convite, orientação e instrução, né, dos pais. A verdade é que o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa história. Hoje nós professamos que o Senhor é nosso único e suficiente Salvador, mediador e Senhor. E temos já, ó Deus, a certeza, né, da vida continuada. Não por causa do nosso sobrenome, não porque somos presbiterianos ou de outra denominação, mas sim pela obra substitutiva, né, de Cristo Jesus em nosso lugar, na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, louvado e exaltado, né, seja o nome, né, do Senhor. Mas muita coisa ainda precisa ser alterada. No temperamento, no nosso jeito, né, de ser, ó Deus, no nosso comportamento, é necessário uma desabituação e novos hábitos, agora de acordo com a Tua palavra e com a Tua vontade. Então tem compaixão de nós, tem misericórdia, para que possamos alcançar esse estágio. E assim, ó Deus, sermos definitivamente cristificados. Então tenha misericórdia de nós. E também, ó Deus, nos ajude a buscar as coisas lá do alto. A pensar mais nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra, porque são, de fato, passageiras. 10 anos, 20, 30, 80 anos, um pouquinho mais. Enfim, mas isso não é nada, ó Deus, diante da eternidade. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos não é como um dia. Então esteja nos ajudando quanto a isso, ó Deus, para que possamos esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, é que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, e as frequentes consolações da pessoa do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre os enfermos, sobre aqueles que foram contaminados pela Covid-19, que estão em casa sofrendo, aqueles que conseguiram vaga no hospital, na UTI, mais do que nunca precisam do Senhor. Também, ó Deus, aqueles que estão na linha de frente. Então tem misericórdia, e assim sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre.
Obrigado, meus irmãos. Deus a todos abençoe. Obrigado àqueles que estão nos acompanhando.